Olá, eu sou a Caroline e hoje será apresentado o 8º vídeo avaliativo da disciplina de Embriologia Comparada. Esse vídeo vai trazer o desenvolvimento embrionário humano com ênfase nas 3 primeiras semanas de desenvolvimento. Então, após a fecundação que ocorre na ampola, o embrião formado é transportado pela tuba uterina até o útero. Esse transporte dura cerca de 5 dias e durante este período o embrião já estará passando pelas clivagens. No 5º dia após a fecundação, o embrião é chamado de blastocisto, sendo formado por um conjunto de células externas, o trofoblasto, e uma massa celular interna, o embrioblasto. O blastocisto também apresenta uma cavidade chamada blastocele, formada pelo acúmulo de fluido intercelular. Ainda na primeira semana, após a fecundação, tem início a implantação, através da liberação do embrião do envoltório do gameta feminino. Então, as células da zona pelúcida rompem, liberando esse embrião. Essa primeira etapa é chamada de eclosão e capacita, então, o embrião para as fases seguintes da implantação, que são a aposição e a adesão, que vão ocorrer através da interação de microvíbulos presentes tanto nas células do trofoblasto quanto nas células epiteliais uterinas. Na segunda semana de desenvolvimento, a implantação é continuada através da invasão do endométrio pelo embrião. Durante essa invasão, as células do trofoblasto diferenciam-se no sincício trofoblasto e no citotrofoblasto. O sincício trofoblasto é caracterizado por uma massa de células multinucleadas, enquanto que o citotrofoblasto mantém a característica de célula uninuclear. E também o embrioblasto vai se dividir no epiblasto e no hipoblasto, e a partir deste momento o embrião é dito didérmico, já que é formado por 2 tipos celulares. Também é formada a cavidade blastocística, delimitada pelo hipoblasto, e a cavidade amniótica, que é circundada pelo epiblasto. As células do epiblasto, que envolvem a cavidade amniótica, formam o ectoderma extraembrionário. As células do hipoblasto migram envolvendo a blastocele e formam então o endoderma extraembrionário. E no interior, então entre essas duas camadas de células hipoblásticas, forma-se o saco vitelino primitivo. E entre o endoderma extraembrionário e as células do citotrofoblasto ocorre um acúmulo de matriz celular formando o retículo extraembrionário. O retículo extraembrionário, por sua vez, permite a migração de células do epiblasto, formando o mesoderma extraembrionário esplâncnico, que fica justaposto ao endoderma extraembrionário, e o mesoderma extraembrionário somático, também formado por essa migração de células epiblásticas, e o mesoderma somático é justaposto às células do citotrofoblasto. Entre esses dois mesodermas, o retículo extraembrionário vai apresentar lacunas que são o início da formação do celoma extraembrionário ou cavidade coriônica. As células do sincício trofoblasto que invadiram o endométrio, em conjunto com as células do citotrofoblasto, formam as vilosidades primárias, que são precursoras das estruturas que posteriormente vão formar a placenta. E ocorre uma segunda migração de células do hipoblasto, formando agora o saco vitelino definitivo. E durante a formação desse saco vitelino, porções do saco vitelino anterior são liberadas, formando citos exocelômicos
na cavidade coriônica. O mesoderma extraembrionário somático que envolve a cavidade coriônica é chamado de placa coriônica, enquanto que o mesoderma extraembrionário somático que une o embrião às células do citotrofoblasto é chamado de pedúnculo do embrião. Esse pedúnculo que posteriormente vai formar o cordão umbilical. Ainda relacionado ao mesoderma extraembrionário somático, é formado o saco amniótico com a união do ectoderma extraembrionário proveniente do epiblasto. E o mesoderma extraembrionário somático, em união com o sincício trofoblasto e com o citotrofoblasto, forma o córium. O córium, junto com a cavidade coriônica, forma então o saco coriônico. Na segunda semana de desenvolvimento tem início a placentação, sendo que o endométrio, durante a gestação, é denominado de decídua, sendo presente então 3 decíduas em regiões diferentes nesse ambiente uterino. A decídua basal é localizada entre o embrião e o miométrio, a decídua capsular entre o embrião e a luz uterina, e por fim a decídua parietal, que é o restante do endométrio. E como início da estrutura que vai ser a placenta, temos as vilosidades coriônicas, que são as vilosidades primárias formadas pelo sincício trofoblasto e citotrofoblasto com a união de vasos sanguíneos. Então, essas vilosidades coriônicas que fazem parte do córium. As vilosidades que estavam em contato com a decídua capsular regridem, formando o chamado córium liso, enquanto que as velocidades em contato com a decídua basal continuam o desenvolvimento e se mantêm, formando o córium viloso. E o crescimento do embrião faz com que a decídua capsular encontre a decídua parietal do outro lado, então dessa cavidade uterina, o que vai fechar a luz uterina. Posteriormente, então, a decídua capsular degenera. E a placenta, então, é formada pela união da decídua basal com o córium viloso. Na terceira semana de desenvolvimento ocorre a gastrulação, que é o desenvolvimento das 3 camadas germinativas no embrião. As células do epiblasto se concentram numa linha mediana, a chamada linha primitiva, e à frente da linha primitiva, um acúmulo dessas células epiblásticas forma o nó primitivo. As células da linha primitiva movem-se, formando o sulco e a fosseta primitiva, e essas células em migração formam então o mesoderma extraembrionário. Na terceira semana de desenvolvimento também vai ocorrer a neurulação, que é a formação do tubo neural. A formação do tubo neural, por sua vez, é precedida pela formação da notocorda, através de células do nó primitivo que migram até o mesoderma, formando o processo notocordal e a placa pré-cordal, que posteriormente formam então a notocorda. A notocorda, por sua vez, induz a formação da placa neural pelo ectoderma. A placa neural apresenta um dobramento, formando as cristas neurais, que posteriormente vão se unir, formando o tubo neural. Tubo neural que é precursor do sistema nervoso. Na terceira semana de desenvolvimento também vai ocorrer a diferenciação do mesoderma.
O mesoderma diferencia-se em paraxial, intermediário e lateral. O mesoderma paraxial, por sua vez, é formado pelos somitos. Esses somitos que apresentam a região do esclerótomo, que dá origem ao esqueleto axial, e a região do dermomiótomo, composta pelo dermátomo, que dá origem à derme dorsal do indivíduo, e o miótomo, que dá origem aos músculos dos membros e do tronco também. O mesoderma intermediário permanece como mesoderma intermediário e o mesoderma lateral diferencia-se no mesoderma lateral somático e também no mesoderma lateral esplâncnico. O somático, por sua vez, dá origem à derme dos membros e o esplâncnico origina o tecido conjuntivo e os músculos dos sistemas cardiovasculares, respiratório e digestório. Nessa imagem de microscopia, observamos então a divisão e diferenciação do mesoderma. Os somitos do mesoderma paraxial, mesoderma intermediário e o mesoderma lateral, com o componente somático e esplâncnico. Na quarta semana de desenvolvimento, ocorre o dobramento do embrião e, posteriormente ao dobramento, então, o embrião vai se tornar curvo e com a forma de um tubo. E após o dobramento é formado o intestino primitivo, enquanto que o saco amniótico vai envolver todo o embrião após esse dobramento. Tendo então a partir do dobramento a forma de um tubo, esse embrião ele vai ser revestido externamente pelo ectoderma e internamente pelo endoderma. Nesse slide são apresentados os derivados dos folhetos embrionários, de forma resumida, e esses derivados serão melhor abordados no próximo vídeo sobre a organogênese. Agradeço a atenção e até o próximo vídeo.